Bom, nós vamos dar início agora a um módulo conceitual do nosso negócio. É aqui que a gente vai aprender os conceitos fundamentais e as ferramentas que a gente vai carregar por toda essa jornada, né? Eu quero repassar com vocês aqui o caminho de criação que eu percorri para poder formatar esse negócio. E isso vai servir para qualquer tipo de negócio, tá? Esses são as bases da criação de qualquer negócio. É a fase conceitual, né? É claro que aqui especificamente a gente vai falar do nosso negócio de incorporação imobiliária e do nosso negócio de construção. Então, essa é a fase conceitual de criação do negócio, é onde a gente dá o pontapé inicial na semente, né? Na criação da ideia. E aqui eu vou usar dois termos que eu chamo de semente e de ambiente, para a gente poder discutir isso e levar essa ideia adiante agora nessa parte aqui conceitual. O que vem a ser a semente do negócio, né? A semente é a ideia inicial que precisa ser desenvolvida, né? E aqui tem uma coisa importante que é o seguinte, pessoal. A gente precisa desenvolver essa ideia inicial do negócio quando a gente está criando um novo negócio, né? Isso vale para você aí também. Se de repente você vai literalmente colocar em prática tudo que está aqui, ou se você vai adaptar, ou se você vai criar um negócio novo a partir desse curso, né, do que a gente vier a conversar aqui. Essa fase é muito importante, a fase da criação da ideia, né? É uma etapa de criação. E a gente sabe, né? A gente que é empreendedor, a gente lida com solução de problemas o tempo todo, e para isso a gente requer uma prática na criação de soluções, para a gente ter resposta para os problemas do dia a dia. Então eu vou usar essa etapa do negócio aqui para a gente poder fazer esse exercício de como criar essa ideia. Essa fase inicial aqui, a gente não pode, na criação dessa ideia inicial do negócio, misturar com questões da operação e da prática durante a criação da ideia, porque senão a gente mata a ideia antes dela nascer. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui nessa fase de semente, né, eu chamo de semente essa fase aqui, se a gente imaginar assim, ó, eu tenho a minha ideia, né, o meu negócio, o foco principal do meu negócio vai ser, eu vou fazer aquisição de terreno, fazendo permuta, então eu vou propor para algum terrenista construir no terreno dele, pagar no final em unidades, e a partir dessa ideia, antes de eu avançar, se eu começar a pensar na prática disso, no contrato que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar o advogado, a ideia não avança, tá? Então a gente tem que fazer essa separação. Dessa fase inicial da criação da ideia, ela tem que ser desprendida da parte operacional, da prática, né? Porque senão, se a gente construir as duas coisas juntos, a gente pode, com as questões práticas, invalidar uma boa ideia no início. A gente pode matar essa ideia antes dela nascer. Você imagina só se na fase de ideia você ficar preocupado se o terreno vai ser em declive ou aclive, se você ficar preocupado na contratação e quanto vai custar um contador, por exemplo. Não é agora a hora de pensar nisso. A hora da formatação da ideia é a gente pensar ali no como que essa engrenagem principal da ideia vai funcionar. Então vou dar o meu exemplo aqui para vocês, tá? Em um momento que eu estava de dificuldade financeira, eu já trabalhava com obras, né? Vocês devem ter visto algum vídeo meu no YouTube contando essa história. E eu tive, então, me apareceu a oportunidade de fazer a aquisição de um terreno, fazendo permuta por unidade futura. E eu não sabia o que era isso ainda, tá? Depois eu vim a entender e conhecer os termos, tá? Para eu poder pagar esse terrenista no futuro, depois que as unidades estivessem prontas. Então não ia ter dinheiro ali no ato do negócio. E eu, então, imaginei fazer a captação de recursos com investidores para poder financiar a construção dessa obra. E eu ia ganhar ali no meio de alguma forma, que eu não sabia qual era ainda. Então, olha só, como que é a formatação dessa ideia, né? Primeiro a gente tem a ideia de fazer a aquisição do terreno fazendo permuta por unidade futura. Depois, eu tenho a ideia de trazer o capital de investidores para poder fazer o financiamento dessa obra. E aí, então, eu vou pagar o terrenista com unidades futuras, vou remunerar o capital do investidor no final, dividindo com ele o lucro, e eu vou receber parte do lucro para poder fazer a gestão desse negócio. Então tá aí. Essa é uma ideia, a princípio, arredondada desse negócio, né? Então, é uma fase
inicial da criação dessa ideia. Tá? Então eu sugiro que você faça essa prática, experimente fazer isso aí, né? Se de repente você tinha alguma ideia que não era exatamente o que a gente está vendo aqui no curso, né? E de repente queira fazer uma adaptação, agora é a hora da criação, né? De você desenvolver um negócio aí, uma ideia primordial, né? A semente do negócio, mas sem ficar preso ali na parte operacional. Depois que a ideia estiver arredondada já, né, que nem eu acabei de citar para vocês aqui agora, é uma ideia plausível, né? Pô, eu vou fazer a aquisição de um terreno, vou abordar um terrenista e conversar com ele. Falar, olha, você não quer deixar eu construir um prédio aqui e eu te pago em unidades no futuro? Né? Essa é uma ideia. Uma outra ideia poderia ser de aquisição do terreno, né? Olha, você não quer ceder o seu terreno e eu te pago durante a obra com o recurso das vendas? Essa é uma permuta financeira. A primeira é uma permuta por unidade futura. Essa segunda ideia é uma permuta financeira. E eu posso propor um combinado de coisas para o terrenista. De repente eu pago uma unidade no final da obra, pago um percentual em recursos durante a obra, dou um pouco de capital próprio para poder fazer a aquisição do terreno. Pode ser de diversas formas. E aí eu vou buscar o capital de investidores para poder financiar o projeto, né? Então, essa primeira etapa é totalmente plausível. Eu já fiz isso diversas vezes. Os últimos, 7, 8 projetos de prédios que eu fiz, todos foram com permutas por unidade futura. Capital de investidores, então, acho que já é o 10º prédio que eu faço utilizando essa estratégia, né? E por último, o meu pagamento. Como que eu vou me remunerar? Então, a partir do momento que a gente fecha essa ideia, a gente avança, então, para poder estratificar isso, né? Depois que a ideia está arredondada, a gente avança para poder começar a testar essa ideia, para ver se ela vai sobreviver ao mundo real, né? Por assim dizer. E aí a gente avança, então, para o ambiente. Então, primeiro, a gente tem a ideia, que é isso que a gente conversou, e depois a gente tem o ambiente. O que vem a ser o ambiente, né? O ambiente é onde a gente vai colocar a ideia para poder crescer e frutificar. É no ambiente que a gente vai ajudar a ideia a dar certo. Então vamos pegar aquela primeira ideia, a semente, né, que eu acabei de falar com vocês. Fazer a aquisição do terreno, utilizar o capital dos investidores e fazer o pagamento do meu trabalho no meio disso tudo aí. Então essa é uma ideia inicial, tá? É a ideia da incorporação em si. Como que a gente faz para essa ideia crescer e frutificar? Como que a gente aumenta as chances dessa ideia dar certo? Colocando ela num ambiente saudável, que impulsione essa ideia. E aí, tratando especificamente do negócio da incorporação, o que poderia ser o ambiente ideal para essa semente frutificar? Primeiro, eu vou buscar um terreno longe, que não tem asfalto, que não tem iluminação, que não tem esgoto, que não tem nada perto, né? Eu estou matando a minha semente fazendo isso. Claro que não. Eu vou buscar uma localização de preferência do lado de um shopping, próximo de supermercado, um posto de gasolina, né? De uma área de lazer legal, num ambiente urbano super conservado, super urbanizado, né? Quanto melhor, melhor. Então, quando eu falo do ambiente, é isso. Mas não confunda ambiente com a localização em termos de ambiental, né? O que mais que pode ser ambiente para poder fazer a nossa ideia frutificar? O projeto. O projeto pode compor o ambiente. A gente pode ter um projeto inteligente, um projeto econômico, né, que facilite a captação de recursos para a gente poder construir com mais facilidade. Às vezes um bom projeto, o fato de ser econômico, não quer dizer que é um projeto feio. Ele não precisa ser complicado para ser um bom projeto. Um projeto econômico, simples, fácil de construir, isso tudo compõe o ambiente para poder fazer a nossa semente, a nossa ideia florescer. Outra coisa muito importante aqui do nosso ambiente, né? O time de trabalho. Então, quando eu falo do time de trabalho, isso também é ambiente. Por quê? É o time de pessoas que vai ajudar eu trazer essa ideia para esse ambiente. É esse time que vai me ajudar a construir o ambiente para eu poder colocar ali a minha ideia e a minha ideia crescer e dar frutos, né? E dar certo no final. E quem que é o meu time de trabalho? Bom, eu tenho que buscar lá um advogado, eu tenho que buscar um contador, um bom escritório de engenharia, né? Essa equipe de pessoas, a equipe de obra, né? Que vai ajudar
a compor esse ambiente adequado para então o negócio frutificar. E aí, por último, agora que a gente entendeu o que é a fase da semente e o que é a fase do ambiente, né? Essas duas coisas aqui, a gente tem que falar de sinergia, porque a fase de sinergia, depois que você tem a ideia e compõe o ambiente, é quando você alinha as duas coisas, é quando você faz aquele refinamento, quando você faz os ajustes ali no processo, né? O que vem a ser a sinergia aqui nesse nosso processo? Vou dar um exemplo simples aqui para vocês, tá? Vamos imaginar que você sabe que na sua equipe você precisa de um advogado, mas aí você não se esforça tanto, você vai lá e contrata um advogado criminalista para o seu negócio de construção. Pô, não vai dar certo, não está em alinhamento com o negócio. Você precisa de um advogado especialista. Então, isso é um refinamento que você traz qualidade para o negócio. Você, em vez de contratar um contador que trata da contabilidade de papelaria, supermercado, você vai buscar um contador que só faça construção civil, né? Ao invés de buscar um engenheiro que aprova projeto de casas e outros tipos de projeto, você vai buscar um engenheiro que tem prática na aprovação de projeto de prédios, por exemplo, tá? Então, isso é o refinamento, isso é a sinergia. E é interessante a gente fazer uma extensão das ideias aqui, né? O que vem a ser uma extensão das ideias? De repente, no primeiro momento, você vai conversar com esses profissionais especializados e vai ver que, de repente, a semente precisa de alguns ajustes, tá? E aí é a hora em que o ambiente acaba modelando um pouco a semente para a gente poder ter essa sinergia e o negócio realmente alavancar. É importantíssimo, pessoal, nessa fase, a gente fazer essas coisas casarem. Você tem que identificar, a gente vai falar muito disso aqui nessa fase, nessas aulas, né, nas primeiras aulas conceituais do negócio. Você tem que identificar tudo aquilo que tem potencial no ambiente desse negócio que a gente está conversando aqui, que vai fazer a sua semente frutificar, tá? Então, eu vou dar uma ideia que ela é ao extremo, né, que vai servir como exemplo. Não adianta nada a gente fazer um baita negócio bonito aqui no papel e o terreno ser num lugar ruim. Não vai ajudar. A semente não vai dar certo. Ou você arrumar um advogado que não tem experiência. O advogado é um jogador chave nesse negócio. O contador, mesma coisa. Precisa ser camisa 10. Tem que ser elite. Entendeu? E o fato de ser camisa 10 elite, eu digo, né? Não quer dizer que seja caro. A gente pode fazer parcerias e buscar profissionais no mercado aí que vai compor o nosso time e que o projeto seja capaz de pagar. A gente vai ver isso com calma depois aqui, tá? E a sinergia é isso, tá? Fazer essas duas coisas se combinarem, a ideia e o ambiente, bem legal, para que eles possam decolar e fazer o negócio frutificar aí, tá ok? Vamos dar sequência, então, no módulo aqui, dessa fase conceitual de que a gente está aprendendo aqui dos nossos projetos, tá bom? Deixa aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente poder responder e dar sequência aí no nosso aprendizado. Valeu, até a próxima aula.